Caríssimos irmãos, gostaria de partilhar convosco algumas reflexões ou interpelações que me vieram à mente na minha reflexão que fazia sobre este momento que vamos agora viver. Gostaria de começar por Jesus, pela imagem de Jesus. O Jesus que transporta a cruz e que faz o seu percurso, diríamos, do pretório até o Calvário, até ao monte. É um percurso feito com muitos sentimentos, dos quais todos nós aqui presentes, de uma outra forma, de uma outra maneira, num outro tempo, também estamos a viver, e na cultura e na atualidade do nosso mundo. Um caminho feito muitas vezes cheio de ódio, de rancor, de vingança. Um caminho muitas vezes feito de incredulidade, de não crença, de não acreditar, falta de fé. Mas também ao mesmo tempo um caminho como o de Jesus, que é feito por gente que o admira, que o aceita, que o ama e que chora por ele. Mas, caríssimos irmãos, do que é que Jesus é condenado? Qual é o motivo da sua acusação? Não é porque ele é o Filho de Deus. Porque creio que ninguém é condenado só por ser filho de alguém. Jesus é condenado pela pretensão humana do seu egoísmo, das suas vaidades. Muitas vezes, daqueles homens e mulheres que, enchidos e preenchidos de si, não conseguem ver mais do que aquilo que é o seu próprio umbigo e nem conseguem ver o seu próprio irmão. Jesus é o homem da visão. Ouvíamos hoje no Evangelho que uns gregos queriam ver Jesus. E o ver Jesus não é só ver, olhar ali e contemplarmos a imagem de Jesus crucificado. Melhor, Jesus que transporta a cruz, da qual será condenado. Estamos ali a querer ver, é conhecê-lo. Queremos ver este Jesus por dentro, naquilo que são os seus valores, a sua doutrina, as suas palavras sábias. Porque este Jesus tem uma coisa muito boa, é que tem a pestana muito bem aberta. Como diz o povo, há que abrir bem a pestana. Jesus abre muito bem a sua pestana e os seus olhos, porque conhece a realidade de cada um de nós. E naquela cruz que transporta, não transporta só a dor e o sofrimento, mas transporta a vida de cada um de nós. Porque é o Deus, é o Filho de Deus, que conhece bem por dentro a história humana de cada um, a vida de cada um de nós. Conhece as nossas misérias, conhece as nossas dificuldades e as nossas quedas, conhece de facto por dentro bem a nossa história, mas é o Deus que conhece também o que de melhor existe em cada um de nós. A cruz que Jesus transporta não é simplesmente uma cruz, mas é o abraço de Cristo sobre a vida humana. E para mim, esta é a imagem mais bonita que podemos ter. É o Jesus que agarra, mas com toda a força, que leva sobre os seus próprios ombros a vida de cada um de nós, como de um pai que ama o seu próprio filho. É um Deus que luta e um Jesus que se faz presente sempre na nossa vida. Mas aquela cruz é a negação também.
muitas vezes das nossas horas cinzentas e também das nossas horas de bonança, de não querermos reconhecer que Jesus tem razão naquilo que diz. Certamente, como dizia há pouco, estamos demasiado preenchidos de nós mesmos, a olhar demasiado para o nosso umbigo, para a nossa vida e tentar realizar a nossa vidinha. Jesus faz-nos entender que a vida não se resolve olhando para o umbigo, para a nossa própria vidinha, mas olhar para a realidade da vida em comum. É isso que mais belo tem também a tradição da Quaresma e da Páscoa. Os homens e mulheres que se encontram em comunidade, que peregrinam ao encontro de um Jesus que os abraça, que os ressuscita e que os leva, de facto, a uma vida plena com sentido. Por outro lado, este Jesus não pode fazer o caminho sozinho, porque são demasiadas intempéries, demasiadas dificuldades, demasiados escárnios, maldicências, do caminho muitas vezes feito com tanta dor e tanto sofrimento, dor física e sofrimento do espírito, porque é difícil levar muitas vezes um fardo pesado, como tantas vidas humanas. Se para nós é tão difícil, às vezes em coisas tão simples da nossa casa, da nossa família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre nós, entre sogros, entre uma família mais alargada, até nas nossas comunidades cristãs. Às vezes é tão difícil e pesado levar esta boa nova a tantos homens que têm o coração fechado. Jesus não podia encontrar nada melhor do que uma pessoa muito importante, que é o amor de uma mãe chamada Maria. Esta Maria que vai ao encontro de Jesus e que vai ter com ele. E é isso que agora vamos ver, o encontro de Nossa Senhora com o seu próprio Filho, e que agora nos é apresentado diante dele. E como dizia há pouco, este encontro de Maria, a sua mãe, com Jesus, num caminho tão largo e tão penoso, não há nada como um colo e um olhar de uma mãe. Jesus encontra no olhar de Maria a bondade e um coração cheio de ternura. E lembrava-me, quando refletia sobre este quadro do encontro de Nossa Senhora com o seu próprio Filho, quantos homens e mulheres deste mundo se sentem abandonados e que precisam, com o olhar da sua mãe, sossegam o seu coração, sentem a tranquilidade e sentem o desejo de que afinal ainda são respeitados na sua dignidade. Porque quando temos uma grande dificuldade, e às vezes nas coisas tão pequenas, o colo de uma mãe transforma-nos. O olhar de Maria, que aqui hoje aparece diante do seu filho, é sempre o olhar de uma mãe que respeita, que dignifica, que deseja estar, que compreende o seu próprio filho e que diz-me: filho, estou contigo até ao último. O mundo pode ser cruel contigo. O mundo pode não reconhecer. O mundo pode não te amar. Mas aqui estou eu para te amar. Esta mãe, eu lembrava-me que no meio de tantas coisas viu e sentiu na pele a traição dos Judas, o abandono dos apóstolos, a negação de Pedro, a sua própria prisão, a multidão que disse diante do pretório: crucificam-o, a
A multidão que o vê e acompanha com tanta indiferença é a Maria da ternura diante de Jesus. Uma mãe não se importa com aquilo que o filho faz ou a acusação do filho, mas importa-se com os seus próprios filhos. Uma mãe, mesmo que o seu filho cometa alguma coisa muito grave, é filho. Por mais que doa, por mais que sinta no coração a dor e o sofrimento, o filho é sempre bem-vindo à sua casa. Por isso, esta mãe que chamamos Maria não se importa, como todas as mães, se o filho é belo ou inteligente, se é sábio ou muito culto, se é muito doutorado ou se é muito lá de cima. Porque para uma mãe o que importa é o que ele é. Não haja dúvida. Para uma mãe o que importa é que o filho seja ele mesmo. Porque uma mãe ama o seu filho, mesmo que seja um simples varredor de rua, mesmo que tenha alguma deficiência, não deixa de ser filho. Uma mãe chora, ama, sente, deseja o seu próprio filho, porque ela mesma gera, é geradora e portadora desta vida. As mães acolhem os filhos como pessoas. E Maria acolhe Jesus como seu filho, como uma pessoa digna, mesmo que o mundo não lhe reconheça a dignidade, mesmo que o mundo não lhe dê valor, mesmo que o mundo não queira, a mãe é sempre. A mãe vê como uma pessoa, defende-o, luta por ele, acarinha, dá-lhe força, dá-lhe coragem, dá-lhe incentivo, dá-lhe esperança para prosseguir o seu caminho. Uma mãe respeita aquilo que os filhos são e não por aquilo que fazem, por aquilo que cometem. E hoje gostaria de porque lembrava-me de um caso muito concreto, de uma mãe que sofre, mas que sofre no íntimo por estas injustiças humanas. Caríssimos irmãos e irmãs, pergunto-vos a cada um de vós, como acolhemos o nosso próximo? Será com o coração de mãe, como igreja, como filhos, como sociedade? Como acolhemos o nosso irmão ao nosso lado? Será que muitas vezes acolhemos só aqueles que nos enchem a vista? Será que só aqueles que são da nossa proximidade, daqueles que comungam connosco das nossas ideias? Será que acolhemos todos de igual forma, desde o pobre ao mais rico? Eu tive uma experiência muito bonita há pouco tempo, de um povo que sofre, mas de um povo que sente a alegria de se encontrar. Não importa, até aquilo que lhe falta da mesa, são capazes de repartir pelos outros. Tive uma mesa, uma visita que fiz em Angola, de uma família que não tinha de comer, mas porque queria receber, deu tudo o que tinha, porque não olhou a ninguém aquilo que lhe faltava. Porque o sentimento de acolhimento é para todos. E Maria, que tanta devoção ao povo sempre lhe teve como igreja, ensina-nos isso, a acolher com o coração de mãe, com o coração palpitante, com um coração muito generoso,
mas com uma docilidade e uma inteligência muito forte para saber conduzir cada filho, cada história humana, cada ser humano, de facto, à frente da pé. Para terminar, caríssimos, como acolhemos, ou quando acolhemos, diferenciamos o lugar. Fazemos distinção de pessoas. Estamos num tempo e numa época muito difícil, nesse sentido, onde, digamos assim, fazemos muita diferenciação, onde se perdeu o respeito. Ouvimos hoje no Evangelho a glorificação. Palavra. E glorificar, para mim, Jesus é glorificado, é elevado ao coração de Deus, através também com este caminho com a sua mãe. Mas é glorificado porquê? Pelo respeito, pela integridade da sua vida, pelo seu exemplo, pela sua firmeza, pela sua dedicação, pelo seu saber estar e pelo seu saber dedicar-se aos outros, pela sua educação, independentemente de tudo aquilo que possa ocorrer. Estas duas imagens, Jesus e Maria, é o belíssimo quadro daquilo que nos ensina a ser como igreja, como sociedade, como mundo, como nação. O respeito pela vida, pela dignidade da pessoa e o respeito, acima de tudo, uns pelos outros. Porque, acima de tudo, todos respiramos o mesmo ar, pisamos a mesma terra e usufruímos do mesmo território.